A traição é o corte invisível que não vem da lâmina, mas da confiança quebrada. Ela revela que o inimigo mais perigoso não está diante de nós, mas ao nosso lado. O traidor nunca destrói apenas um vínculo, destrói também uma parte da alma. Mas é nesse abismo que o espírito aprende a não depender do frágil, e sim do firme. O estoico não amaldiçoa a traição, ele a contempla como uma lição necessária. Pois quem foi traído aprendeu a enxergar o mundo sem véus e ilusões. A dor que nasce da falsidade se transforma em força para a verdade. O coração endurecido pela decepção já não se curva às mentiras humanas. A traição é a queda do outro, mas pode ser a ascensão de si mesmo. E aquele que sobrevive a ela torna-se inabalável. Aquele que foi traído descobre cedo o preço da confiança. Ele entende que a palavra empenhada por muitos não tem peso algum. No entanto, não é o traidor que vence, mas quem suporta a cicatriz, porque a dor, quando suportada com firmeza, se torna a mestra da alma. E aquele que se ergue da queda já não caminha com ingenuidade. A traição, então, deixa de ser uma ferida e passa a ser uma armadura. Cada decepção o torna mais atento, mais frio, mais preparado. Não é a amargura que nasce disso, mas lucidez. E o homem lúcido não pode mais ser enganado duas vezes, pois agora ele carrega nos olhos o reflexo da verdade dura. O traidor acredita que sua vitória é imediata, mas o tempo revela que a vitória não é de quem engana, e sim de quem resiste. O homem traído descobre que a confiança cega é o luxo que não pode mais ter. Ele aprende a pesar os gestos, a medir as palavras e olhar além do sorriso. A traição, por mais amarga, abre seus olhos para a essência do mundo. E o mundo não é feito de promessas, mas de ações silenciosas. O sábio sabe que a verdade se mostra não no que se fala, mas no que se faz. Assim o traído não se torna vítima, mas guardião da própria alma, pois a cada golpe sofrido fortalece os muros internos da sua fortaleza. E a sua fortaleza é construída na rocha da experiência. A história mais antiga nos lembra o primeiro traidor, Lúcifer, aquele que em sua soberba não aceitou a servir e escolheu a queda. Sua traição não foi apenas contra o Criador, mas contra a própria ordem. E no reflexo desse ato entendemos que toda traição carrega um brilho falso. O traidor se veste de luz por um instante, mas logo se afoga em trevas. Pois ao trair, ele não destrói apenas o outro, mas a si mesmo. A queda de Lúcifer é o símbolo eterno de que a ambição sem honra corrói. E o traído, ao recordar disso, entende que não se deve invejar o traidor, porque o preço da traição é sempre maior do que a recompensa. E a eternidade é testemunha de que nenhum traidor permanece de pé. Assim como Lúcifer caiu pelo peso da própria traição, todo homem que escolhe o mesmo caminho repete esse destino em menor escala. A ilusão da vantagem dura pouco e o vazio logo chega, porque a traição é um veneno silencioso. Mata quem recebe, mas envenena quem o pratica. No instante em que alguém rompe a confiança, rompe também sua própria dignidade. E ainda que tente se esconder atrás de sorrisos e justificativas, a confiança o lembra do erro, como correntes que não soltam. É por isso que o traidor, cedo ou tarde, paga com solidão. Os amigos se afastam, os aliados desaparecem, e só o peso do silêncio o acompanha. Pois quem trai uma vez, carrega para sempre a marca da deslealdade. Ser traído é sentir o corte mais profundo da existência. Mas o estoico não se perde no ódio nem na vingança. Ele entende que o erro não está em si, mas no coração frágil do outro. E por isso não entrega a alma ao rancor, pois sabe que o rancor aprisiona mais do que a própria dor. A traição é uma lição. Mostra em quem não confiar, mostra onde não fincar as raízes. O traído que se mantém firme
transforma a perda em força e a dor em clareza. Pois o traidor perde a honra, mas o traído ganha sabedoria. E nessa balança é sempre o resistente que sai mais forte. Assim, até a queda se torna degrau para uma vida mais elevada. E a lembrança da ferida se torna apenas cicatriz, prova de que você resistiu. Quem trai acredita que vence no instante que engana, mas a vitória dele é frágil, pois nasce da mentira e morre no silêncio da própria consciência. O traidor não percebe que ao ferir o outro, dilacera a si mesmo, carrega a marca da falsidade como um fogo que nunca se apaga. Pode até sorrir por fora, mas por dentro há um abismo que cresce a cada passo. Pois ninguém constrói grandeza sobre a areia movediça, e cedo ou tarde o mundo devolve em peso aquilo que foi dado em veneno. O traidor perde a confiança dos homens, mas pior, perde a confiança em si mesmo. E ao final, seu castigo é viver preso no reflexo da própria sombra. Assim, o traidor não foge da consequência, ele a carrega em silêncio até o fim. A traição é um arco que sempre retorna ao peito de quem lança. Pode passar dias, anos e até séculos, mas nada foge da lei invisível que governa o destino. Pois aquele que nasce da deslealdade termina no abismo da solidão. Não importa quão alto o traidor chegue, sua queda já está escrita no silêncio do tempo. É como na história bíblica. O brilho da estrela da manhã não impediu sua queda eterna. A traição pode dar poder, pode dar prazer, mas nunca dá paz. E sem paz, toda vitória se transforma em poeira. O traidor se torna escravo de suas próprias correntes, fabricadas pela mentira que um dia escolheu. E assim a justiça do universo se cumpre, não pelas mãos dos homens, mas pelo peso da própria existência. Pois no fim, ninguém escapa da verdade. A traição não deve ser motivo de rancor, mas de clareza. Pois se alguém se fere, apenas revelou o que sempre foi em silêncio. O traidor nos mostra quem somos, se seremos espelhos da sua queda ou pedra firme contra seu veneno. Aquele que guarda ódio se torna prisioneiro do mesmo veneno que o destruiu. O sábio contempla a traição como prova, não como sentença. Assim como o fogo purifica o ouro, a deslealdade purifica a alma de quem resiste. Lúcifer caiu pela soberba, mas não precisamos cair junto. Podemos olhar a escuridão e ainda escolher a luz da integridade, pois no fim a maior vingança contra o traidor é permanecer incorruptível e seguir adiante mais forte do que antes. A traição sempre existiu e sempre existirá. Ela acompanha um homem desde Éden, desde Lúcifer, desde Caim. Não é possível fugir dela, mas é possível transcendê-la. Quem trai destrói pontes, mas quem resiste constrói fortalezas. O traidor acredita vencer quando fere, mas a sua vitória é pó diante do tempo. Aquele que permanece leal, mesmo em meio às ruínas, é quem carrega a verdadeira coroa. Pois os séculos não se lembram do traidor, apenas do traído que superou. A traição é uma faca, mas ela em mãos firmes, ela não mata, ensina. E o maior triunfo do homem não é vingar-se, mas seguir, de cabeça erguida, sabendo que nenhum veneno pôde envenenar sua alma. Aquele que trai, cedo ou tarde, encontra seu reflexo na solidão. Os laços que rompeu se fecham, invisíveis, mas implacáveis. A consciência não perdoa e a lembrança se torna seu carrasco. A glória do instante desaparece e o peso da traição permanece. Enquanto o mundo segue, ele caminha entre as sombras das suas escolhas. Cada passo é marcado pelo eco do que perdeu e do que nunca terá. A traição deixa feridas profundas, mas não destrói a coragem do justo. Aprender com a dor alheia é mais sábio que repetir a própria. E no final, sobrevive não quem feriu, mas quem resistiu firme e impassível. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreva e compartilhe com quem também precisa ouvir essa mensagem.
O seu apoio faz esse canal crescer e traz a força para eu continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. E obrigado também por fazer parte dessa caminhada. E nos vemos no próximo vídeo, aqui no Herói Interno.